Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que entender certas coisas. Quando falamos de corrupção no reino de Deus, nós não estamos falando dessa corrupção que estamos vivendo no nosso dia a dia. Sim, traduz isso, expressa isso, mas não é uma questão da ganância, no sentido de roubar o outro. Ou talvez seja também. Esta é a questão que a gente precisa parar e refletir. Abacuque, diante de Deus, expressa alguns aspectos importantes, questionando sobre justamente a ocupação, sobre Babilônia, o quão corrupto eram. Mas Deus se volta para Abacuque e fala algo talvez tão importante que nós não entendemos. E que isso afeta a nossa vida, a vida de igreja, a vida de vivermos o reino de Deus como povo de Deus. E a gente tem que entender, quando a gente fala igreja, nós não estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando de um local físico, mas do ajuntamento, daquelas pessoas que se propõem a viver a vontade de Deus, conhecer essa vontade, andar nessa vontade e revelar o reino de Deus. Lá em Abacuque 1,13 diz assim: Deus se dirigindo a Abacuque: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ele está falando acerca da liderança da nação de Israel, responsável por conduzir aquele povo na vontade de Deus. Mas as pessoas estavam sendo corruptas quanto a abandonar a lei, a vontade de Deus, os preceitos de Deus e andar no sentido de praticar o que não revela justamente a justiça, não expressa a verdade, não anda segundo aquilo que seja a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não é uma questão do que simplesmente estava acontecendo, ou seja, com que outra nação estava infligindo a Israel, mas era muito mais a questão daquilo que os líderes da nação vinham fazendo até então. Quando nós pensamos em vida de igreja, não é diferente. Quanto nós temos permitido a corrupção no meio da família? Quanto nós permitimos que o pensamento natural venha moldar as relações que temos que viver como vida de igreja? Quanto a ganância, quanto o egoísmo e o interesse próprio predomina sobre a justiça, a verdade e sobre o revelar o amor de Deus. Quanto nós, como líderes ou como pessoas maduras, responsáveis pela edificação daqueles que são mais fracos, usamos do mais fraco para defender o nosso interesse e o nosso ponto de vista. Quanto queremos que as pessoas, na realidade, se submetam a nós, ao nosso domínio, e que aprendam a viver debaixo da vontade de Deus, que sejam instrumentos de Deus, expressão da vontade do Pai neste mundo. Nós temos permitido muito mais a corrupção no meio da família do que nós deveríamos, pois não deveríamos tolerar qualquer ato de corrupção. Mas isto vindo só de um imaturo, onde seria conduzido à maturidade, ao pleno conhecimento de Deus e à maturidade. Nós temos que entender que as nossas atitudes revelam o quanto estamos compromissados com Deus. Não podemos nos calar diante da corrupção que possa existir no meio da família. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. Precisamos compreender a vontade de Deus e sermos instrumento e expressão da vontade do Pai neste mundo. Não andando segundo a maneira de pensar deste mundo, mas andando na verdade, praticando a justiça, expressando e revelando o reino de Deus diante das pessoas. A nossa maturidade se revela nisso, no compromisso,
no zelo e na nossa devoção com relação ao Senhor, com relação à sua vontade e com relação a sermos família que revela os valores eternos do reino de Deus. Não se trata de uma questão de brigar, mas simplesmente alertar, avisar, denunciar o ato de corrupção. Pois viver igreja segundo o pensamento natural é um ato de corrupção. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e não simplesmente sermos religiosos apontando o defeito e os erros e os atos de corrupção que há no mundo, pois isso é normal. Mas na igreja, isto é inadmissível. Não podemos viver as nossas relações que não fundamentadas na lei do amor, na vontade de Deus, no querer de nosso Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua glória seja revelada neste mundo. Que a gente entenda isso e que a gente busque de todo o coração o conhecimento e a vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.